Como vimos ao longo dos dois últimos vídeos, existem dois tipos de seleção: a seleção artificial e a seleção natural. E vimos algumas das diferenças que tem desses dois tipos de seleção, desses dois tipos de mecanismos evolutivos. Mas o fato é, quando Darwin começou a propor essas ideias de seleção artificial e natural, ele percebeu que algumas características dos seres vivos não pareciam se encaixar com nenhum dos dois tipos. Características que pareciam reduzir o sucesso de sobrevivência do organismo. Por exemplo, as penas coloridas em aves do paraíso ou a cauda bastante grande do pavão, eram características que aumentavam a visibilidade para predadores e, no caso do pavão, dificultavam o voo do animal. Então, por que essas características não seriam eliminadas pela seleção natural? Ao ponto que, em uma carta por um de seus colegas, Asa Gray, ele até questionou: a visão de uma pena na cauda de pavão sempre que eu observo me dá náuseas, porque pareciam ser exatamente os tipos de características que iriam na contramão da ideia da seleção natural. Para resolver esse problema, Darwin propôs um outro mecanismo de seleção, que é a seleção sexual, que envolve características que aumentam a atratividade para o sexo oposto. Basicamente, em A Origem das Espécies, Darwin já havia proposto elementos dessa ideia, mas ela foi melhor desenvolvida por ele no seu livro The Descent of Man and Selection Related to Sex, a descendência do homem e a seleção relacionada ao sexo, onde, segundo ele, qualquer característica de um organismo que aumentasse a facilidade em conflitos com membros do mesmo sexo poderia aumentar o sucesso reprodutivo dele, e características que aumentam também a atratividade para membros do sexo oposto também fariam. Qualquer uma dessas características, por exemplo, então, a cauda bastante colorida do pavão atraindo as pavoas, facilitaria com que essa característica seria passada adiante, mesmo apesar do risco dela dificultar a sobrevivência do animal. Em última análise, essa característica então seria promovida e seria passada adiante para as próximas gerações. A ideia, claro, do Darwin de seleção sexual foi amplamente rejeitada na época, mais até do que a ideia de seleção natural dele. Tanto que os seus próprios colegas mais próximos, por exemplo, Wallace, que também tinha proposto de forma independente a ideia de seleção natural, rejeitou a ideia de seleção sexual. Ele rejeitou ela por dois motivos. Primeiro, porque Wallace, no caso específico do conflito, por exemplo, entre machos para a obtenção de fêmeas, ele não via isso como um mecanismo distinto da seleção natural. Ele via isso como um simples mecanismo de características que aumentam a chance de sobrevivência e sucesso reprodutivo do organismo. Mas, mais do que isso, Wallace rejeitava a noção de que animais poderiam ter capacidade cognitiva para ter preferências estéticas. Isso porque Wallace via essas preferências estéticas como um atributo de que apenas humanos teriam, porque humanos seriam os únicos seres com almas imortais. Então Wallace era um espírita e ele, por conta disso, ele adotava esses elementos do espiritismo dele dentro das suas teorias científicas. Ele, por esse motivo, rejeitava a ideia de seleção sexual. Havia um outro motivo da seleção sexual ser amplamente rejeitada pela comunidade científica na época, e isso tinha a ver com as ideias de sexismo da sociedade vitoriana. Acontece que na sociedade vitoriana, mulheres e homens tinham papéis sociais muito rígidos, envolvendo de normas que eles deveriam cumprir, e essas ideias de seleção sexual iam na contramão dessas normas. Elas implicavam, por exemplo, que fêmeas poderiam ser ativas nas escolhas de parceiros, ou que fêmeas poderiam ter capacidades intelectuais para tomar decisões. E essas ideias levaram, inclusive, vários autores, então, a rejeitar a ideia de seleção sexual, algo que é descrito no livro Darwin and the Making of Sexual Selection, por Evelyn Richards, o Darwin e a criação da seleção sexual, um livro excelente que aborda esse desenvolvimento histórico da ideia de seleção sexual. No entanto, é importante salientar que, apesar desse progressismo aparente da ideia, Darwin mesmo ele tinha várias noções vistas como preconceituosas hoje sobre o papel das mulheres durante o processo da evolução. Então, é importante estar ciente disso, que Darwin mesmo era um produto de sua época. E, apesar disso, então, apesar disso, dessas visões pessoais dele, as ideias de seleção sexual, elas tinham uma implicação bastante progressista para a época. E isso foi um dos fatores que levou a elas a demorarem a serem aceitas amplamente pela comunidade científica. Ao ponto que, em comparação, várias autoras feministas próximas em áreas de pesquisa da biologia abraçaram a ideia de seleção sexual mais facilmente. E isso, inclusive, é descrito num trabalho de Blooming, chamado Darwin, Feminist Darwinism, feminismo darwinista, que eu recomendo para os interessados, sobre esse desenvolvimento das ideias. E o fato é,
A competição entre machos, ao contrário dos conceitos gerais de seleção sexual, foi sim aceita bastante pela comunidade científica, até porque eles faziam sentido dentro das normas sociais da época. Então, características, por exemplo, o corpo bem grande dos elefantes marinhos ou os chifres do ibex, são características que aumentam a chance deles conseguirem expulsar membros do mesmo sexo dos haréns que eles formam. Então, eram características que foram não questionadas pela comunidade científica como tendo um papel evolutivo significativo. Mas a ideia de preferências sexuais, principalmente por fêmeas ou mesmo por machos, era mais rejeitada pela comunidade científica. Isso começou a mudar a partir dos anos 30, graças aos trabalhos do Fischer, especificamente na formulação do modelo de seleção sexual de Fischer. O que Fischer tentou fazer foi só não apenas trazer de volta as ideias de seleção sexual, mas propor um mecanismo para como elas poderiam se originar e levar a características bastante exageradas. Então, o que o Fischer propôs foi que todo evento de seleção sexual tem que ter duas condições. Uma característica cis em um sexo, associada com um sinal de fitness, onde tal característica X é genética. Ou seja, uma característica, por exemplo, uma cauda longa em um pássaro, por exemplo, a viúva rabilonga, macho, ela é uma característica associada ao fitness e ela tem um componente genético. Da mesma forma, o segundo critério é se a preferência sexual P no sexo oposto para a característica X, sendo P genético. Então, se, por exemplo, a preferência sexual das fêmeas da viúva rabilonga tiver um componente genético, então, tendo esses dois fatores, nós teremos, então, condições para o surgimento de ornamentos exagerados, por um efeito de feedback positivo. Basicamente é que as viúvas rabilongas, quando reproduziriam, os filhotes deles herdariam genes tanto para a cauda bem longa, que se expressariam só nos machos, quanto genes para preferência pela cauda longa, que se expressariam só nas fêmeas. Então, com o passar do tempo, eles se propagariam na comunidade, um gene contribuindo para a propagação do outro gene, por assim dizer, e, eventualmente, qualquer gene que aumentasse a cauda de uma viúva longa macho teria uma vantagem maior nesse ambiente e propagaria mais, propagando mais ainda também os genes para a preferência sexual das fêmeas que reproduzissem com esse macho. O resultado disso, a longo prazo, é um feedback positivo, levando a um ornamento exagerado. O processo e esse mecanismo proposto por Fischer, ele foi posteriormente melhor elaborado nos trabalhos nos anos 70, envolvendo a hipótese do filho sexy, que basicamente a ideia é que fêmeas escolheriam machos com características que aumentassem o sucesso reprodutivo dos filhos delas, mesmo em detrimento de outras características como território. Esse trabalho foi melhor estudado nos papamoscas preto, como podem ver na imagem a seguir. E esses pássaros, basicamente o que acontece é que as fêmeas muitas vezes preferem os machos, mesmo quando eles têm um território não muito adequado para a sobrevivência dos filhotes. Porque tais machos possuem características bastante associadas ao fitness. A ideia não é que as fêmeas saibam que quando acasalam com um macho com essa característica, os filhos dela vão ser saudáveis. Mas qualquer preferência por essa característica vai ter uma vantagem porque está promovendo filhotes com genes que facilitam a sobrevivência nesse ambiente, mesmo que eles tenham um ambiente não muito bom, que eles estão crescendo em um território não muito bom, que aumenta o sucesso reprodutivo deles. Então, essa ideia da hipótese do filho sexo explicaria esse modelo de seleção do Fischer. E essa ideia, é claro, levou inclusive a uma outra proposição feita pelo autor Zahavi. Zahavi foi um dos grandes autores envolvendo o conceito de seleção sexual mais recente, que é a ideia do princípio da desvantagem. Segundo ele, esses ornamentos muito exagerados tenderiam a ser honestos para indicar a saúde do organismo. Então, basicamente, a cauda do pavão, ela seria um bom sinal indicativo da sua honestidade. Por quê? Porque, segundo ele, haveria um custo muito grande para manter uma cauda desse tipo. Então, por exemplo, qualquer sinal que tivesse, por exemplo, uma relação qualquer sinal que fosse muito eficaz em indicar a saúde do animal teria que ser bem exagerado, e qualquer sinal desse tipo geraria custo para o animal. Então, apenas animais bem saudáveis poderiam manter ele. Então, a ideia do Zahavi é que, a longo prazo, haveria uma pressão para a honestidade nesses sinais. E isso pode ser descrito no seguinte gráfico envolvendo custos e benefícios, onde um sinal de alta qualidade tenderia a levar a um custo mais baixo para um organismo a longo prazo, e o custo seria mais alto para um sinal de baixa qualidade, porque os benefícios em ter esse sinal de alta qualidade superariam os custos dele.
É importante salientar que o princípio de desvantagem do Zahavi sofreu algumas críticas, principalmente em alguns trabalhos mais recentes, onde alguns pesquisadores concentraram-se em testar previsões do princípio de handicap, o princípio da desvantagem, como a mensuração de custos absolutos dos sinais honestos e o uso de custos energéticos e outros custos imediatos. E eles mostraram que os modelos de Graphen, os modelos descritos anteriormente, não corroboram a hipótese de handicap, embora apoiem uma segunda formulação da hipótese do Zahavi, e eles basicamente indicam que haveriam outros mecanismos que então reduziriam o custo nesse sinal. Fora isso, também tem a questão que alguns desses sinais poderiam ser explorados por alguns animais. E isso envolve principalmente um mecanismo chamado estímulo supranormal ou superestímulo, que alguns desses sinais podem depender de explorações de viés sensoriais. Então, por exemplo, se pegarmos os lebistes. Os lebistes eles têm várias colorações que atraem a fêmea, e essas colorações estão muito associadas com frutos que os lebistes comem. Então, o macho que tem essa coloração, ele está explorando um viés cognitivo que as fêmeas teriam para não indicar necessariamente a saúde, mas para indicar que ele tem uma característica que associada a um alimento que as fêmeas são atraídas. Então, esses casos de exploração de sinal evidenciam que a seleção natural ela pode a seleção sexual, quer dizer, ela pode não depender não resultar necessariamente em um mecanismo honesto, como proposto anteriormente por Zahavi. Embora a longo prazo pode ser que posteriormente essa característica possa ser associada à melhor saúde. Um peixe que consegue se alimentar mais tem maior chance de desenvolver essas manchas do que um peixe que se alimenta menos. Então, mesmo a longo prazo, a característica pode, ainda que tenha uma origem inicial em uma exploração de sinal, ela pode, a longo prazo, passar a desempenhar um papel honesto de sinalização. E o fato é, algumas características envolvendo a atratividade por membros do sexo oposto podem não ter um motivo, podem não ser porque elas necessariamente indicam a saúde do animal. Então, um exemplo que ilustra muito bem isso é as colorações dos ciclídeos do Lago Tanganica. Acontece que várias espécies de ciclídeos, os machos possuem uma variedade muito grande de cores diferentes e não há um motivo claro por que o macho tem uma cor sobre outra. Até é de esperar que todos os machos tenham cores bem exuberantes para atrair as fêmeas, e podemos até falar de alguns mecanismos onde a luminosidade envolvendo a profundidade do lago pode facilitar com que algumas cores sejam mais evidentes do que outras, mas no geral muitas dessas cores existem por um mecanismo aleatório. Não há um motivo do porquê fêmeas deveriam ser atraídas por uma cor ou outra, elas simplesmente são. E isso envolve o fato de que a gente tem que lembrar que muitas dessas características, elas, apesar de hoje a seleção sexual ser muito focada na ideia de sinais honestos para indicar a presença de bons genes, elas podem ser também envolver uma simples atração por uma característica sem nenhum motivo. Fêmeas podem ser atraídas por uma cor verde ao invés de uma cor vermelha, por nenhum motivo, claro. Porque é importante se lembrar, nem todas as características que temos dos organismos na natureza envolvem necessariamente uma adaptação, como descrito por vários trabalhos mais recentes envolvendo críticas ao modelo de adaptacionismo. E o fato, então, é que a preferência sexual por questões estéticas existe, ao contrário do que o Wallace propõe inicialmente. Hoje sabemos que há, sim, evidências de preferência estética em diferentes grupos de animais. E é importante salientar que, muitas vezes, quando vemos esses processos, é muito associado à ideia de cores bem exuberantes em machos e cores mais fracas em fêmeas. Por quê? Por conta da questão do custo das fêmeas. O fato é, na produção dos gametas, os gametas das fêmeas, por definição, o que define as fêmeas, eles são muito grandes, eles são pouco móveis. Então, normalmente nós definimos na biologia evolutiva que fêmeas são os organismos que produzem gametas muito grandes e pouco móveis. Tem exceções para isso, é importante salientar, mas no geral é assim que nós definimos as fêmeas. E os machos são os organismos com gametas pequenos e bastante móveis. E por conta disso, o gasto para produzir óvulos, por exemplo, é muito grande. Então, as fêmeas elas têm um investimento maior em serem mais seletivas para o sexo, em contraste dos machos. Por isso que os machos têm que desempenhar características e aparências bem mais evidentes para as fêmeas. Essa é a ideia do custo das fêmeas, e isso explica por que essas características de seleção são mais associadas
a seleção feita pela fêmea do que feita pelo macho. Mas há exceções. Então, existem vários casos descritos envolvendo competição intrasexual entre fêmeas. Então, por exemplo, em várias espécies de aranhas, as aranhas maiores, elas são selecionadas pelos machos. Por quê? Porque, no caso, a aranha fêmea, ela canibaliza os machos. Então, há um risco muito alto para os machos. Então, eles têm uma vantagem maior se eles serem mais seletivos das fêmeas, escolhendo fêmeas maiores que têm maior fecundidade, ou seja, o risco de ser canibalizado compensaria pela reprodução, e fêmeas maiores também teriam menor chance de comer o macho, ele poderia escapar mais facilmente delas. Em contraste, algumas espécies, como por exemplo a jaçana, as fêmeas, elas muitas vezes disputam o território, e as fêmeas formam haréns com vários machos. Então os machos, eles acabam então, por competição das fêmeas, eles acabam preferindo acasalar com as fêmeas mais agressivas, que têm vários machos. E isso também está relacionado ao fato de que nessa espécie da jaçana, os machos é que criam os filhotes. Então o custo de criação é maior para os machos do que para as fêmeas. E isso explica, então, a ideia de caso de custo para fêmeas nem sempre é universal, por isso. É importante também aqui salientar que, até um tempo atrás, vários estudos eram mais focados em seleção focada no papel de machos do que em papel de fêmeas. E isso tinha a ver com vieses na pesquisa. Isso tem mudado recentemente. Então, nos últimos anos, houve um enfoque maior em pesquisas envolvendo casos de machos atuando como em papéis reversos das de fêmeas, juntamente com estudos mais amplos envolvendo o papel de como fêmeas poderiam ser mais ativas, por exemplo, na evolução de estruturas, por exemplo, genitais. Isso tem uma coisa que tem melhorado ultimamente, mas ainda existem alguns vieses na pesquisa. Então, assim como havia bastante normas de sexismo que dificultaram a adoção da seleção sexual, o fato é que alguns vieses na pesquisa atuais, envolvendo normas de sexismo atuais, também têm dificultado um pouco pesquisas nessa área. E o fato é, quando saímos de vários outros grupos de animais e focamos em humanos, a seleção sexual em humanos, ela ocorre, mas ela é muito mais complicada do que pensamos. Principalmente porque, humanos são agentes conscientes. Eles tomam decisões conscientes, sabendo os resultados a longo prazo. Então, é difícil definir o que é seleção sexual e o que é seleção artificial em humanos. Segundo, humanos são uma espécie fortemente cultural. Então, várias características associadas à sinalização de saúde ou sinalização de atratividade são culturalmente dependentes. Então, a cultura tem um forte impacto nisso, e humanos constantemente alteram partes do seu corpo para sinalizar esses sinais de saúde, os sinais de vitalidade, entre outros fatores. E nós sabemos hoje que tanto homens quanto mulheres possuem preferências e sinais, e eles variam também bastante em cultura. Então, existem algumas sociedades que mulheres têm mais de um parceiro, existem muitas sociedades em que homens têm mais de uma parceira, existem sociedades mais variadas e existem sociedades com monogamia restrita. Isso também tem um impacto, junto com vários outros fatores envolvendo crenças dessas sociedades, envolvendo também normas legislativas, envolvendo também questões envolvendo os modos de produção econômica. São vários fatores que tornam a seleção sexual em humanos muito mais complexa e fortemente dependente da cultura, ao contrário do que é às vezes escrito em versões populares e psicologia evolutiva, que às vezes aparecem em alguns podcasts por aí. E o fato é, seleção sexual não ocorre só em animais. Ela também acontece em outras espécies de organismos, principalmente envolvendo ou casos como acontece, por exemplo, em fungos, onde, por exemplo, há um conflito de sexos, em que, por exemplo, hifas de fungos que atuam como machos competem entre si por hifas de fêmeas e vice-versa. Hifas de fêmeas competem entre si por hifas de machos. Então, qualquer uma das hifas que tem uma característica que facilite encontrar uma hifa do sexo oposto tem uma vantagem nessa competição. E, no caso, por exemplo, de flores, as flores elas usam muitas vezes polinizadores para se atrair. Então, por exemplo, espécies como a alfíris, que tem uma aparência que lembra uma abelha, ela acaba produzindo, inclusive, um hormônio similar a que abelhas fêmeas produzem para atrair os zangões. Então, essas flores que têm essa característica têm maior sucesso reprodutivo, porque os machos acabam vendo acasalar com essa flor, achando que ela é uma abelha fêmea, e o resultado disso é que, no processo, ele espalha o pólen para outras flores. Então, a seleção sexual ela é bastante atuante também nesses outros grupos de organismos, ainda que ela seja mais famosa em animais.
E aí que está a questão. A seleção sexual, ela é um mecanismo próprio, distinto da seleção natural, ou ela é um mecanismo semelhante à seleção natural? E o fato é, como nós falamos nos últimos vídeos, a grande distinção entre a seleção artificial e natural é que a seleção artificial envolve ações conscientes. Você tem um agente escolhendo as características, sabendo que essas características vão ser propagadas na geração seguinte, vão estar presentes na geração seguinte. Enquanto na seleção natural isso não acontece. O que torna, por exemplo, uma característica como a fixidade das acídeas no substrato, não é porque as acídeas que fixam melhor, elas sabem que vão propagar essa característica adiante. Não, na verdade elas nem têm cérebro, as acídeas, nessa fase adulta. Então, o fato é que essa característica simplesmente se propaga no ambiente porque ela tem uma vantagem no ambiente, sem um agente consciente atuando sobre isso. E aí o que acontece é, a seleção sexual, por isso, ela é uma forma de seleção natural. Ela não envolve uma agência consciente a longo prazo. E, por conta disso, ela não é diferente de outros mecanismos de seleção, outras formas de seleção, como mencionados no vídeo sobre seleção natural. E a questão é, algumas vezes essa seleção pode, inclusive, se relacionar com sobrevivência, ou pode ir na contramão da chamada seleção por sobrevivência. Então, por exemplo, o pescoço grande da girafa, ele facilita obter folhas bem altas na árvore, mas ele também permite com que machos disputem as fêmeas, ao baterem o pescoço um com o outro por posse das fêmeas. Em contraste, algumas características, como por exemplo o coachar de alguns sapos, aumenta o risco dele ser encontrado por predadores. Então é um caso que a seleção sexual e a seleção de sobrevivência atuam em oposição. E aí o que depende de qual das duas vai ter um impacto mais forte é qual das duas está tendo uma pressão seletiva maior na ocasião. Mas aí que tá. Os indivíduos do sexo oposto, eles não estão escolhendo os indivíduos do outro sexo. Então, nesse caso, não seria uma decisão consciente? E a resposta é que não. Porque, por exemplo, no caso dos fungos, os fungos não escolhem os indivíduos. Eles simplesmente, o fungo que tem a característica X, que facilita encontrar as hifas do sexo oposto, tem vantagem e pronto. Mas mais do que isso, mesmo no caso de espécies com algum grau de consciência, a decisão, por exemplo, das pavoas escolher o pavão maior, não é porque elas sabem que o pavão vai ter filhos que vão ter a cauda muito grande. Não, elas tomam essa decisão, elas são atraídas para essa cauda grande e os filhos delas acabam tendo as penas muito grandes. Não é uma decisão consciente de longo prazo. Então, por esse motivo, a seleção sexual não é diferente, por exemplo, da seleção que os guepardos fazem nas gazelas que eles caçam. Então, à medida que eles caçam as gazelas, eles acabam selecionando as gazelas que correm mais rápido. Não porque eles querem isso, e claramente eles não querem, eles querem comer as gazelas o máximo que eles conseguem, mas eles acabam selecionando. Por esse motivo que a seleção sexual ela não é um mecanismo distinto da seleção natural. Ela é apenas um tipo particular de seleção natural, ainda que com propriedades específicas. E aí, ao longo de todos esses vídeos, nós focamos em vários mecanismos que definem a chamada síntese moderna. Nós falamos dos mecanismos que envolvem violação da população ideal, falamos dos mecanismos que resultam em novos tipos de variações, mas a questão é, esses são os únicos mecanismos da evolução? E no próximo e último vídeo dessa série, vamos focar então para tentar responder essa pergunta, que é, existem outros mecanismos da evolução além desses, quando falamos sobre as propostas polêmicas envolvendo a síntese estendida. Então, essas são as fontes do vídeo e até mais.